igreja, diante de Deus, não existe homem ou mulher, porque a salvação é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é por isso que Paulo fala que quer que todos os homens sejam salvos. Primeiro, ele fala do alcance da salvação. Aí agora ele vai falar o que? Sobre a mulher cristã, sendo ela grega ou sendo ela judia. Qual a finalidade de Paulo em dizer que a mulher não pode ensinar, não pode falar? Vejam bem, juntando todos os teólogos profissionais, homens gabaritados, meus professores, eles chegaram à seguinte conclusão, preste atenção, eu vou ler, tá bom? Eu vou ler aqui. Diz assim: o termo silêncio, em português, é uma tradução infeliz, pois dá a impressão de que as mulheres cristãs não devem jamais abrir a boca dentro da igreja. Algumas mulheres, aí vem a explicação por que Paulo diz, algumas mulheres estavam abusando da liberdade que haviam encontrado em Cristo e tumultuavam os cultos com suas interrupções. É a esse problema que Paulo se refere em sua admoestação. Ele quer e espera que as mulheres permaneçam em silêncio na sinagoga judaica, e há evidência de que um novo espírito de emancipação se espalhava nas congregações cristãs. Paulo quer que as mulheres que oravam... isso aí ele está... ele proíbe totalmente as mulheres se dirigirem à congregação. A insistência de Paulo em repetir essa questão talvez seja devida a uma suspeita de que os mestres do erro, tudo tem a ver com essa raça ruim. Tudo vem de lá do capítulo 1. Essa proibição vem do capítulo 1, presta atenção. Que os mestres do erro em Éfeso estavam explorando a disposição das mulheres com tendências religiosas para reivindicarem o que ele considerava ser um destaque impróprio para elas. Os falsos mestres prometem às mulheres uma liberdade superior que as liberem do matrimônio, da intimidade sexual com o marido. Vejam bem, é enfático em afirmar que não se pode deduzir dessas palavras de Paulo que a mulher não devia ensinar em hipótese alguma, não apenas nas primeiras cartas, mas também nas pastorais. Elas aparecem ensinando, evidentemente, o direito da mulher. Aí vem o que John Stott diz, um dos maiores teólogos do século XX, ele diz assim, a instrução de Paulo nesse texto focam apenas o princípio universal da submissão feminina à liderança masculina. Ok? Paulo, esta palavra de Paulo às mulheres expressa um sentimento de terna simpatia. Quer dizer, que a mulher não entre na esfera da atividade para a qual Deus não a destinou. Assim como a ave não deve viver sob a água, nem o peixe sob a terra seca. Também a mulher não deve desejar exercer autoridade sobre o homem, ensinando no culto público. Aí o que ele prossegue dizendo? Assim como os homens devem orar em santidade, amor e paz, não necessariamente levantando as mãos ao fazer isso, e tal como as mulheres devem adornar-se com modestia, decência, boas obras, mas não necessariamente abstentes de todo tipo de penteado com tranças de ouro, pérola, assim também as mulheres devem submeter-se à liderança dos homens, não procurando reverter as funções devidas a cada sexo, mas sem que isso necessariamente as impeça de ensinar, Então, eu não vou perder muito tempo e vou ganhar. O Evangelho
abriu a porteira, quebrou os vínculos de preconceito do judaísmo que inferiorizava as mulheres. O cristianismo pegou a mulher do chão e colocou ela no seu devido lugar, porque a salvação, ela alcança a todos, homens e mulheres. Só que os mestres da lei, os falsos, utilizavam essa emancipação feminina e incitavam e levavam as mulheres a, na hora do culto, as perguntas desenfreadas, tumultuavam os cultos. E o culto não é para ser tumultuado, o culto tem o objetivo, adorar a Deus, a santificação de um Deus poderoso, santificação da nossa vida a um Deus poderoso. Então os mestres da lei, os falsos, os heréticos, hereges, estavam usando a liberdade do evangelho, fazendo a cabeça das mulheres, elas tumultuavam os cultos e queriam exercer a liderança. Aí Paulo diz, não permito que a mulher fale. Falar aí, não permito que as mulheres reproduzam as perguntas dos falsos heréticos, dos falsos ensinadores, que usavam as mulheres como escudo, que usavam as mulheres para exercer as filosofias erradas. Então, essa questão do silêncio da mulher, Paulo proíbe devido à infiltração dos falsos mestres que estavam usufruindo a liberdade que o evangelho está dando às mulheres, de forma que as mesmas estavam tumultuando o culto. Aí Paulo diz, olha, agora em termos de liderança, John Stott e tantos outros dizem que cabe a liderança ao homem. Aí Paulo vai explicar, sabe por que Paulo vai falar? Aí Paulo vai falar, primeiro vem Adão, depois vem Eva. Lógico que todos são amados por Deus, mas de forma de gerência, para não tumultuar, cada um no seu devido papel. John Stott até diz que o peixe tem que viver na água e o pássaro no ar. Imagine se o pássaro vivesse na água e o peixe vivesse na terra. Pastor Carvalho Júnior, Paulo não está proibindo as mulheres de pregar? Não. Paulo está proibindo as mulheres de ensinarem? Não. Porque eu estou falando de duas mulheres chamadas Eunice e Lloyd, mãe e avó de Timóteo. Elas exerciam liderança em casa. E se não fossem essas mulheres, Timóteo deveria ter tomado outro caminho. Então Paulo nunca proibiu as mulheres de pregar, nunca proibiu as mulheres de ensinarem. O que Paulo está combatendo é a ordem no culto. Irmão, imagine eu começar a pregar, a mulherada começar a me fazer pergunta. Não é só mulherada. Imagine eu começar a pregar e os homens começarem a me perguntar. Então, a ordem, Paulo está organizando a ordem. Lembrando que o evangelho quebrou o preconceito. A mulher cristã agora sendo judia ou da Grécia, sendo gente, o que for, o evangelho deu liberdade. Os heréticos, os falsos doutores entenderam isso. Vamos usar as mulheres, nós vamos tumultuar o culto. Aí Paulo combate isso. E outra coisa, a liderança cabe ao homem, está claro? Não é machismo, é ordem das coisas colocadas por Deus. Tá bom? Porque se eu falar aqui que Paulo está proibindo que a mulher não deva pregar, não deve ensinar, então qual é o papel da mulher? Se às vezes o homem não tem tempo para ensinar, quem deve ensinar? Olha o pai de Timóteo. Não está dentro do contexto aqui? O pai de Timóteo não tinha tempo, mas Eunice tinha, Lloyd tinha. E inocularam a palavra no coração de Timóteo. Meus queridos, deixa eu falar uma coisa a vocês. Paulo nunca menosprezou as mulheres. Porque Paulo, lógico que esse contexto é local. Quando essa carta foi escrita devido ao tumulto. Quando ele pede para a mulher ficar em silêncio, é devido ao tumulto que existe, tumulto da igreja. Então Paulo está combatendo esse tumulto. Paulo está deixando a mulher no seu devido lugar para que o homem exerça autoridade sobre ela e ensine até em casa como aconteceu. Porque lá em Corinto, Paulo não proibiu a mulher de falar e nem de profetizar. Paulo só quer que a mulher, quando profetiza, coloque um véu. Olha só, o negócio é sério. Então Paulo não pode se contradizer. Sabe por quê? Porque Paulo tinha excelentes trabalhadoras do seu ministério. E a Priscila? Hein? E a Priscila? Que aparece lá em Romanos 16. Uma grande mulher. Diz assim, Priscila e Áquila.
O nome dela aparece primeiro, e isso no contexto do grego, diz que a liderança, que ela tinha mais eminência do que, mais liderança do que o marido. E as mulheres que trabalharam com Paulo, no capítulo 16 de Romanos. Hein? Como é que Paulo vai falar bem de uma? Lógico que dentro, cada um tem o seu contexto. Aqui é ordem. Mulher pode pregar, mulher pode ensinar, pode aí, mas as pregadoras fiquem em paz. Preguem a palavra. Só vou lhe dar um conselho. Você que é pregadora, nunca esqueça que você é feminina. Pregue de forma feminina. Não engrosse a voz. Não faça gestos de homens, porque você é feminina. Assim como o homem não pode usar gestos femininos na hora de pregar. Por favor. É um conselho que eu dou às pregadoras. Mas prega. Paulo não está proibindo nada. Paulo tinha cooperadoras no seu ministério. Paulo tinha mulheres no seu ministério. Capítulo 16 de Romanos, ele fala de um monte de mulheres. Eu não tenho tempo e eu já dei essa aula. E tem um detalhe. Eu vou ler um negócio aqui para você se alegrar, mulher. Com respeito à prática, vale destacar que as mulheres sempre tiveram na vanguarda. Foram elas que sustentaram o ministério de Cristo. Foram elas que estavam presentes tanto na crucificação de Cristo como no seu sepultamento. A macharada foi tudo embora, mas elas permaneceram. Foi uma mulher a primeira a proclamar a ressurreição de Cristo. As mulheres estavam no cenáculo quando o Espírito Santo foi derramado. No livro de Atos encontramos a menção de várias mulheres piedosas: Dorcas, Lídia, Priscila, as mulheres piedosas da igreja de Bereia, Tessalônica. Paulo faz referência a Febe, a mulher que levou a carta à igreja em Roma. Paulo destaca mulheres que ganham o marido sem discurso, mas por exemplo e boas práticas. Graças a Deus pela abertura do Evangelho. O Evangelho quebrou os preconceitos de um judeu